E aí galera, beleza? Coruja na área. Nesse vídeo você vai ver que não é uma boa ideia lutar contra o seu gêmeo do mal. Com certeza não é uma tarefa fácil, tanto que nos desenhos são eles quem aparecem para dificultar a vida dos protagonistas. Eu estou falando gêmeo do mal, mas porque na verdade tem um termo em inglês, Evil Twin, que não se refere somente a irmãos gêmeos de verdade. É incluído cópias, clones, versões do multiverso e coisas desse tipo. E normalmente acontece dessa cópia ser do mal. Lembrei agora dos gêmeos do mal de South Park. O gêmeo do Cartman que veio de uma realidade paralela é que na verdade é o bonzinho. Até que faz sentido, já que o original é uma peste. Ei, é meu gêmeo malvado, nem se parece comigo, é muito gordo e balofo. Bem, antes de começar o vídeo já vai deixando o like e se inscreva no canal. E começando com Ben 10. No episódio Imitação Barata, Kevin e a Gwen estavam rodando pela cidade procurando pelo Ben. E eles ficaram sabendo que ele tinha atacado o castelo dos Cavaleiros Eternos. Eles chegaram a ver o Ben saindo do local, voando de arraia-jato. Caramba, olha só! Ben! Ben! Mas quando eles chegaram em casa, eles viram que o Ben estava estudando junto com a Julie. E eles ficaram em dúvida, pois o Ben disse que não tinha feito nada. Eles não acreditaram muito no Ben e pensaram na hipótese dele ser sonâmbulo. De que de alguma forma, quando ele está dormindo, o Omnitrix assume o controle e vai atrás de seus inimigos. A verdade é que tinham dois Bens. Um clone do Ben 10 estava aprontando por aí. Depois disso, todos saíram de carro e foram até uma lanchonete para comprar batata frita. Só que o Ben falso chegou primeiro no local e acabou causando uma confusão. O Kevin e a Gwen, que estavam esperando no carro, viram o Ben falso saindo da lanchonete. Então eles o seguiram até um outro castelo dos Cavaleiros Eternos para um novo ataque. E o Ben verdadeiro, que ficou sem carona, chegou atrasado, mas provou que realmente tinha outra pessoa por aí usando seus aliens. E que realmente era um clone do Ben 10. Isso mesmo, sou eu, Ben Tennyson. Transportem a mim, Ben 10, para meu domicílio. Valeu mesmo, gente. Esqueceram de mim. E aí, vocês não vão me apresentar ao seu amigo bonitão? Ben Tennyson. Esse clone era o Albedo, que na verdade é um alien, um massa cinzenta igual o Azimuth. A princípio, ele tentou fingir que tinha boas intenções. Ele disse que o Omnitrix era perigoso para o Ben, e ele tinha que levá-lo, mas após ser pego mentindo, começou o real combate. Há outras maneiras de desarmar você. Essa parada arde. E uma coisa que me deixou indignado foi quando Ben propôs que eles se separassem para procurar o Albedo. Que ideia sem noção. A ideia já era ruim, mas para não confundir, o Kevin desenhou um X na cara do Ben, o que ajudaria muito a diferenciar os dois. Mas ele agiu feito uma criança mimada e apagou o X. A gente vai te chamar de Ben X. Puxa, pé de pano, mas você é burro. Realmente o Albedo estava certo quando ele disse que além de todos os poderes do Ben, ele também possui um intelecto superior. E eles lutaram tanto que o Omnitrix do Ben ficou sem energia. E eles partiram para uma luta sem aliens. Mas o estranho foi que os Omnitrix grudaram, como se fosse um imã. E isso meio que danificou a forma física do Albedo, deixando ele com o cabelo branco e essa jaqueta vermelha, e acabou sendo o visual dele por maior parte da série, já que ele apareceu em outros episódios. O Albedo era um ajudante do Azimuth, o criador do Omnitrix, e ele foi lá e construiu uma cópia para ele. Mas por um erro de DNA, ele acabou ficando preso na forma humana do Ben Tennyson. Ele não consegue mais voltar à sua forma normal. Ele só consegue se transformar em aliens do Omnitrix e na forma humana do Ben Tennyson. E isso foi usado como um castigo para ele. Por que me colocar numa cela se este corpo humano já é um castigo? Me traz batata frita! Em nossos olhos pode ver. Steven e os Stevens. Esse episódio, que foi muito divertido com o clima todo musical, também rendeu uma briga generalizada entre gêmeos, que aqui na verdade são uma versão de uma outra linha do tempo. Tudo começou com Steven e as Crystal Gems em uma sala mágica cheia de ampulhetas. Antes de pegarem o teleportador e voltarem para o templo, o Steven resolveu ficar com uma ampulheta bem pequenininha. E logo ele descobriu que ela era capaz de voltar no tempo, quando ele quis alertar o seu pai e o Cauda Amarela que o barco não iria caber na garagem. Mas isso não deu muito certo e as consequências da viagem no tempo se mostraram de forma instantânea. Tenho que salvar a van!
Era pra eu ter voltado no tempo e consertado isso. Ele queria resolver o problema do pai dele, pois senão ele teria que encontrar outra pessoa para ajudar na banda. E foi aí que um Steven do futuro apareceu, tentando impedir ele de ficar viajando pela linha do tempo. E eles decidiram fazer uma banda só de Steven. Steven e os Stevens, não perca, vem ouvir. Como uma banda não pode ser composta de membros idênticos, o Steven original, o que deu início a todo esse negócio, resolveu definir a personalidade de cada membro. E mesmo Steven sendo um garotinho muito bonzinho, nessa situação em específico, o ego fez com que eles se desentendessem. O Steven Yeun que é o bonitão? Então quer dizer que nós três somos feios? Nós vamos trabalhar como modelos. Ei! Nenhum de vocês é bonito! Eu é que sou bonito! O Steven original foi quicado para fora da banda. Ele ficou furioso e decidiu colocar um fim em tudo. Voltar no tempo e desfazer essas duplicatas. Escutem aqui! Vocês não podem me expulsar da banda! Mas como todos tinham uma versão da ampulheta mágica, eles o seguiram pela linha do tempo, o que deu numa treta muito grande. Vamos atrás dele! Sem perguntas, me dá isso aí agora! Mas esse episódio terminou muito bem. Os Stevens duplicados se foram, e a banda ganhou membros o suficiente para tocar no Praiapalooza. O Steven também já teve vários problemas com clones. Um dos mais memoráveis foi com as melancias Steven. Depois de uma tarde comendo melancia e brincando com seu pai, o Steven acordou rodeado de melancias que tinham um formato parecido com ele. As Crystal Gems falaram que era por causa do poder dele, herdado de sua mãe. Mas acontece que as plantas de Rose se mexiam, e as melancias do Steven ficavam paradinhas, então ele resolveu vender elas no parque. Na verdade, ele meio que estava dando elas de graça, só que o Ronaldo apareceu e deu força para o anúncio, e as pessoas começaram a comprar, afinal essas melancias não são comuns. Mas ele acabou tendo que ir na casa de todo mundo e pegar suas melancias de volta, assim que elas começaram a ganhar vida. A cena do Cebola roubando as melancias foi simplesmente hilária. Que viagem é essa, véi? Falando agora de Jovens Titãs, a Estelar tem uma irmã gêmea de verdade, a Estrela Negra, e elas são praticamente opostas umas às outras. Enquanto a Estelar é toda boazinha e inocente... E aí, bonitona? Tá afim de botar pra quebrar? Eu não sabia que era pra quebrar alguma coisa. A Estrela Negra é imoral e sádica, sempre procurando um jeito de acabar com a Estelar, se aproveitando do fato dela ser a irmã mais velha e mais forte, o que rendeu lutas como essa no episódio Irmãs. Olá, mana! Ih, tá zangadinha? Eu sei, eu devia ter dito que ia embora, mas eu não gosto de despedidas. É uma criminosa! Mas eu quero falar de uma história mais tensa que aconteceu nos Jovens Titãs. Eles fizeram um especial de 3 episódios chamado O Fim, que focavam no conflito da Ravenna e do pai dela, o Trigon. O primeiro episódio começou com a Ravenna acordando cedo e se comportando de forma muito amigável com os Titãs, pois ela sabia que aquele dia seria o fim do mundo, e eles não poderiam fazer nada para impedir. Ela seria usada como um portal para trazer Trigon à Terra e destruir tudo, como diz a profecia, e que dessa vez realmente se cumpriu. Trigon apareceu e destruiu tudo, deixando as pessoas petrificadas, e os Jovens Titãs só sobreviveram porque a Ravenna se sacrificou e dividiu o poder dela entre eles. Com o mundo todo destruído e sem um plano para derrotar Trigon, eles encontram o Slade, que também sobreviveu porque ele estava usando um anel do pessoal que tinha selado Trigon antigamente. E desta vez o Slade ofereceu ajuda. E assim os Jovens Titãs se dividiram. Mutano, Cyborg e Estelar foram distrair o Trigon, enquanto Robin e Slade seguiam para um lugar onde supostamente parte da Ravenna ainda poderia ser encontrada. O Trigon não queria se dar o trabalho de lutar com os Titãs, ele preferiu descansar suas forças. E para não ser incomodado, ele criou clones do mal de cada um. E aqui os Jovens Titãs apanharam para valer. Os clones não eram só mais fortes, como eles também eram cruéis, falando coisas que tocavam na ferida psicológica dos Titãs, e com muito custo eles conseguiram derrotar esses clones, mas só quando eles perceberam que a melhor estratégia era trocar de oponente.
Ao invés de cada um lutar contra o seu próprio clone que conhecia as suas habilidades e os seus traumas, Cyborg pegou para lutar contra o Mutano do mal. A Stellar lutou contra o Cyborg, e o Mutano versus a Stellar, que não teve a mínima chance contra todas as transformações. Cuidado, pode machucar seus dentes. O Robin chegou sim a encontrar a Ravenna, só que ela estava diferente. Ela tinha se transformado em uma criança. O restante do episódio foi muito bom. Se vocês não estão lembrados, eu recomendo muito que vocês reassistam. Quer que a gente acredite nisso tudo? O Jerry nunca colaria, nem trairia o irmão dele, ainda mais sendo irmão gêmeo. Na primeira temporada de 3 Espiãs Demais, houve uma sequência de 3 episódios que focou em uma única missão muito complexa. Alex, Sam e Clover foram promovidas pela Whoop, e por causa disso elas tiveram que ir até um centro de treinamento para aprender coisas novas e participarem dessa cerimônia muito estranha. Lá elas conheceram o Terrence, que estava sendo o líder da parada, e um espião chamado Jim, por quem as espiãs logo se apaixonaram. Já o Terrence, que no início se passava de bonzinho, na verdade estava fazendo todo um plano para matar o Jerry e destruir a Whoop, e isso incluía fazer com que as espiãs fossem para o lado dele. No plano do Terrence, elas quem deveriam matar o Jerry e trazer para ele um microchip que o Jerry sempre levava escondido. E elas fariam isso porque seria a única forma delas salvarem a vida do Jim, que foi feito de refém pelo Terrence. Bem estranho elas matarem o Jerry para salvar a vida de um cara que elas conheceram agora. Elas fingiram que concordaram com a proposta dele, mas na verdade elas foram avisar o Jerry sobre tudo isso, e juntos eles forjaram a morte do Jerry. Só que algo deu errado, e elas passaram a acreditar que elas realmente tinham matado o Jerry. E para piorar as coisas, o Jim, que estava sendo feito de refém, na verdade se revelou do mal, e era um ajudante do Terrence, que apesar da aparência não indicar muito, ele é o irmão gêmeo do Jerry. E olha só que loucura, eles realmente eram idênticos, mas o Terrence fez várias cirurgias para se diferenciar do cara que ele dizia ser o cara mais malvado do mundo. Era ele quem considerava o Jerry como sendo o gêmeo do mal, pois na infância, quando os dois resolveram colar em uma prova da escola, eles foram pegos pelo professor, e o Jerry teria colocado toda a culpa no Terrence, e de alguma forma isso teria arruinado toda a sua vida. E o plano atual do Terrence era usar o microchip que o Jerry tinha escondido para assumir controle total dos espiões droids, colocar a aparência do Jerry neles, para que assim ele conseguisse invadir a Whoop e destruísse ela de uma vez por todas. O plot twist é que na verdade o Jim, que se revelou sendo do mal, na verdade era do bem. Ele realmente era um espião muito bom no que faz, e só estava ganhando a confiança do Terrence até chegar no momento certo de atacar. 2, 1 e... finalmente 0! Hora de Aventura também teve um gêmeo que ganhou muito destaque e apareceu em vários episódios. E eu não estou falando de Fiona e Cake, ou Marshall Lee e o Príncipe Chiclete, pois eles são de uma outra realidade e nunca se encontraram. O gêmeo em questão é o Fern. Ele já apareceu em outras formas, mas o mais interessante foi o próprio Finn, que o Fern compartilhava a identidade. Ele realmente achava que ele era o original. Mesmo que diferente dos outros dessa lista, ele tem uma aparência bem diferente, já que ele é verde porque é feito da espada de grama. No episódio O Reinício, Finn, Jake e Susana Forte estavam lutando contra um peixe elétrico, mas depois de levar um choque, a Susana ficou estranha. O chip que estava na cabeça dela foi danificado, e ela entrou no modo caçadora, e o Finn era o seu alvo. Eles tentaram lutar contra ela, mas eles não poderiam machucar a Susana, ainda era amiga deles. Isso era uma tarefa muito difícil, pois a espada de grama do Finn estava com vontade própria. Ela queria sair do braço do Finn para lutar. Em um momento, ela saiu e segurou a espada Finn, que é uma espada muito importante. Ela foi usada como um novo hospedeiro, fazendo assim essa criatura de grama. A luta aconteceu no episódio seguinte, chamado Duas Espadas. Sem entender que os dois acreditavam ser o Finn, eles acabaram lutando, e o original levou a pior. Aliás, por que você tá vestido que nem eu? Vê se cresce, mano. Eu quero que você tire as mãos da minha amiga. Do que você tá falando? Tá bom, já chega. Foi aí que ele viu que o cara de grama não era exatamente do mal. E deu uma certa dó quando ele foi falar com o Jake
para ver se o Jake confirmava que ele era o original. Ele estava muito confuso quanto à sua identidade, e ele refletiu mais sobre isso no episódio, o que rendeu uma longa história que não acaba aqui. Mas o vídeo está acabando agora. Se inscreva no canal, aproveitando que você já viu até aqui, dê uma olhada nos vídeos que estão aparecendo na tela. Isso é tudo, pessoal, valeu, tchau e até a próxima!